Olá, Alcatel, tudo bem com vocês? Hoje eu tive a ideia de criar esse vídeo graças a uma publicação que eu fiz ontem no Instagram, em que eu falo de Joaquim Nabuco. Nesse livro aqui, ele relata um encontro que ele teve com o Papa Leão XIII e que ele foi até Roma. Ele estava meio que decepcionado com o silêncio da igreja a respeito da escravidão, e ele foi até Roma para conversar com o Papa, para pedir que ele falasse sobre, para conscientizar os católicos sobre essa escravidão, para ser contra e tal, né? A escravidão ainda não tinha sido abolida do Brasil, e ele foi até Roma com esse intuito, né? De que o Papa falando para todos os católicos, isso, isso atingiria eles, né? O que o Papa falasse estava falado, os católicos tinham que seguir. Então, é basicamente isso. E as pessoas comentaram lá na publicação, no meu direct, dizendo que ficou muito feliz, que não fazia ideia disso, de que Joaquim Nabuco tinha se encontrado com o Papa, que nem conheciam Joaquim Nabuco, na verdade, alguns nem conheciam Joaquim Nabuco. E isso me entristece um pouco, de tipo assim, as pessoas não conhecerem a história do seu país. Por isso que eu vim aqui indicar alguns livros aí a respeito disso. Já tem um vídeo no meu canal falando sobre Joaquim Nabuco, 3 obras lá que eu tenho. Inclusive também eu já indiquei lá no Instagram essas obras. Me sigam lá no Instagram se vocês não seguem, @umloboliterário. E é isso, eu fico muito triste com saber que as pessoas conhecem a história dos outros povos, dos outros países, e não conhecem a sua história. Muita gente gosta de pesquisar sobre os vikings, sobre os gregos. Eu também gosto, eu acho bastante interessante. Porém, antes de tudo, temos que conhecer a nossa história. Por isso que as pessoas acham que a gente somos carentes de heróis no nosso país, mas não somos. Nós temos muitas personalidades aqui que passaram pelo nosso país. Um deles aqui, Dom Pedro II. Muitas pessoas odeiam Dom Pedro II, Dom Pedro I, por não conhecer a história. Antes de Joaquim Nabuco lutar pelos escravos, Dom Pedro I já era contra a escravidão. E você vai ler, vai conhecer isso, vai saber disso ao ler sua biografia. Eu tenho aqui ela, a biografia de Dom Pedro I, já mostrei em outros vídeos. Ele era contra a escravidão. Só que eles não podiam, apesar dele ser imperador, o imperador não tinha tanto poder assim como as pessoas pensam, de mandar e ser daquele jeito. Não, existem outras figuras poderosas. Os donos de terra eram figuras poderosas que eram contra a escravidão, né? Então ele não podia fazer nada só. E isso faz com que a gente meio que odeie as figuras que passaram pelo nosso país. Mas a gente odeia porque não conhece a história. A gente viu alguma coisa ali rapidamente, que alguém falou, que viu um insight, que viu na escola, mas não procura se aprofundar para ver outra versão, para saber se realmente foi daquela maneira. Então é isso, a gente precisa ler mais sobre nossa história. Eu vou mostrar alguns livros aqui que eu tenho de biografias, que é um dos gêneros que eu mais gosto, e eu já mostrei em outros vídeos, mas não vale a pena reforçar. Então, além dessas que eu mencionei, existem várias outras personalidades importantes aí da nossa história. Eu trouxe algumas aqui, biografias para mostrar. Rui Barbosa, outro grande abolicionista, assim como Joaquim Nabuco, importantíssimo aí para ir contra a escravidão, né? Para ajudar aí na liberdade dos negros. Duque de Caxias, essa biografia que eu já li, a anterior que eu mostrei, não li ainda, de Rui Barbosa, mas provavelmente irei ler esse ano. Essa de Caxias eu já li. Caxias que foi um importante líder aí na Guerra do Paraguai. Todo mundo quer estar por dentro do que aconteceu na Rússia em tanto tempo, nos Estados Unidos, na Europa, e não conhece uma das maiores guerras que aconteceu em território brasileiro, em que Caxias era um dos principais líderes aí dessa guerra, né?
Eu gosto, pessoal, como eu falei, eu gosto de conhecer as histórias dos outros países. Eu li a biografia de Alexandre o Grande, que está aqui, já li a biografia de Napoleão. Mas antes de tudo, temos que conhecer a história do nosso país, dos nossos guerreiros, das pessoas que lutaram pela gente. E tá aí, uma grande personalidade aí para vocês procurarem se aprofundar mais. E outro, Santos Dumont. Santos Dumont não é. Eu sei que nós aprendemos um pouco na escola sobre ele, mas é muito bom a gente se aprofundar, né, na história. Essa biografia aqui é de Fernando Jorge, tem um pouco menos de 500 páginas, 490. É muito grandiosa essa biografia, para a gente conhecer a história de Santos Dumont, como ele começou, as dificuldades que eles enfrentaram para se tornar esse grande homem importante para a história do Brasil e do mundo. E além de biografias, você pode se aprofundar com outros gêneros literários de outras maneiras. Como, Lucas? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu trouxe aqui 5 livros que não são biografias, mas ajudam-nos a conhecer a nossa história. Aqui, essa daqui, ó, Terras Potiguares. Eu sou do Rio Grande do Norte e esse livro aqui vai falar um pouquinho sobre cada cidade do meu estado, por que ele recebe aquele nome, e eu achei bastante interessante. Eu já li mais da metade desse livro aqui, e meu sonho é conhecer todas essas cidades aqui do Rio Grande do Norte. Outra é locuções tradicionais do Brasil. Por que a gente fala tal expressão, qual é o sentido daquilo, de onde veio, vai estar presente nessa obra aqui de Câmara Cascudo, que é o principal escritor do meu estado, como já mencionei, é o Rio Grande do Norte. E eu tenho aqui 4 livros dele, eu pretendo ter a coleção completa. Fora que eu também tenho meio que uma biografia dele aqui, que eu já mencionei no último vídeo, enquanto eu organizava a estante. Aqui é o outro livro, ó, Made in Africa. Coisas que os africanos trouxeram pra gente, né? Que tem lá, que com a mistura que ocorreu no Brasil, né? A gente adquiriu isso também. E aí já entramos em outro ponto, em que as pessoas, as pessoas amam as coisas da África, que vieram da África, só que odeiam as coisas que vieram de Portugal. Eu não entendo isso. Nós somos uma mistura. Nós somos a mistura, negros, indígenas, portugueses. Tudo tem um lado bom e ruim, tudo. Então vamos ter as coisas boas que vieram de Portugal. A escravidão foi horrível, óbvio, mas tem muitas coisas boas que Portugal trouxe para o Brasil. Então, assim como estudar a história da África, que é de onde veio também muitas das coisas que usamos na nossa cultura, assim também devemos estudar dos portugueses. E outra aqui, ó, Antologia do Folclore Brasileiro. E desculpa a moto, eu já gravei muito sem cortar, eu não vou tirar a moto. Não vou cortar para tirar a moto, é assim mesmo. E aqui, ó, Lendas Brasileiras. Nós conhecemos os mitos de gregos, de outros países, as assombrações de outros países, e não conhecemos a nossa, só conhecemos o básico, né? Saci, Curupira e tal. E aqui existe muito mais. E esse volume aqui ainda é pequeno, eu já li esse. Aqui não tem metade do que existe. Tem alguns vídeos no YouTube aí que eu já assisti, procurando conhecer as lendas de todas as regiões do Brasil. E é uma imensidão de lendas folclóricas que aí eu nem fazia ideia que existia. Por isso é bom a gente conhecer a história do nosso país. Tanto na cultura de comida, histórias, lendas, expressões, figuras históricas, tudo isso é importante. Você já parou para pensar quem é essa pessoa que dá nome à sua rua? Provavelmente você mora numa rua com o nome de alguém, e esse alguém pode ter sido uma figura muito importante aí da história do Brasil, e você não faz nem ideia. Então é isso, leiam sobre a sua história, sobre a história do Brasil, independente se é biografia, se
se é sobre sua cidade, conheça a sua história. Isso é bastante importante. É isso, pessoal. O vídeo de hoje foi sobre isso. Espero que tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem e até a próxima.